E aí, pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tô aqui de novo com vocês. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, ver se tá tudo certinho. Pronto. Tô aqui com vocês mais uma vez. Vamos falar hoje sobre Idade Média, tá? Vamos falar sobre Idade Média. Deixa eu colocar o fone que melhora o áudio para vocês, tá? Vamos falar hoje sobre Idade Média. E é um período muito extenso da história, 1000 anos praticamente, tá? De história, muita coisa. E eu selecionei alguns pontos para a gente poder tratar na aula de hoje, tá? Um deles vai ser a questão da transição da Antiguidade para a Idade Média, tá? O final do período do Império Romano, com as invasões bárbaras e tal. A gente vai ter depois o segundo ponto é a questão da religiosidade, a importância e o peso da religião cristã na Idade Média. Depois a gente vai falar também sobre a suzerania e vassalagem e, por fim, a servidão. Beleza? Deixa eu colocar aqui o fone rapidinho. Meu tudo aqui. Ai, meu Deus, cara. Pronto. E pronto, aí fica melhor. E aí, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, a gente vai falar hoje sobre a questão da Idade Média, tá? O que foi a Idade Média? Um período de quase 1000 anos, 900 e pouquinho, que começa em 476 depois de Cristo e vai terminar em 1453 depois de Cristo, tá? Praticamente 1000 anos, né? Em que a gente vai ter a Idade Média acontecendo, tá? E vai ser um período em que a gente tem muita gente, muitas pessoas vivendo um novo sistema econômico, um novo sistema social, um novo sistema político, tá? E a primeira coisa que a gente tem é como entender a transição. E aí, André, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí a gente tem a questão de entender a transição desse período. A gente está na Idade Antiga com o Império Romano, que está indo embora, e do outro lado a gente vai ter o sistema feudal começando a surgir. Então o que vai acontecer? A gente tem nessa transição, né, o Império Romano era baseado no trabalho escravo, na conquista constante de territórios para poder manter esse sistema econômico e político. Né? Você tinha os clientes, os nobres, a aristocracia romana, e essas pessoas vão ter cargos, ou melhor, cargos não, funções equivalentes no feudalismo, e a gente vai ter, então, essa transição acontecendo desde o começo dos anos 400, final dos anos 300, começo dos 400, porque vai ter uma onda de invasões bárbaras. Tá? E aí a gente considera algumas coisas. Primeiro, quem seriam esses bárbaros? Depois, de onde eles vieram? Terceiro, por que eles entraram no Império Romano? Primeiro, de onde eles vieram? Lá da Ásia Central, tá? Vieram lentamente na virada ali logo depois do período de nascimento de Cristo, tá? Eles estavam vindo lentamente para ir se integrando ao Império Romano, se tornando parte do Império, trabalhando para as pessoas na fronteira, depois se tornam cidadãos e tal, e vai acontecendo essa absorção gradual. Só que depois de 200 e poucos anos, 300, você começa a ter ondas de pessoas vindo em muito maior quantidade, por guerras. Você já deve ter ouvido falar de Átila, o Huno, que foi um grande líder. Ai, caiu alguma coisa no meu olho. Que foi um grande líder bárbaro e que fez as guerras e conquistas e tal, fez com que acontecesse o impulsionamento, empurrou essa galera toda que estava na Ásia Central para a Europa, para o Império Romano, e acontece o rompimento das fronteiras. E cada vez mais gente invadindo, o Império não consegue absorver isso, e aí a galera chega e percebe, o Império Romano, desculpa, o Império Romano está com mais gente do que está conseguindo ser absorvida, e é muito rico, tem muito dinheiro, então vamos atacá-los, vamos tomar conta. E aí a gente vai ter uma onda de vários povos chegando, várias dessas tribos, vários desses grupos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, francos, tá? Germanos. Os bárbaros, no geral, tinham esse nome de germânicos, tá? Povos germânicos. E dali a gente vai ter, atualmente, os povos de língua alemã, de língua inglesa, tá? E parte do pessoal que fala holandês e belga.
e já os franceses, italianos e o nosso idioma português vem do latim que se falava em Roma. Tá? Segunda coisa, por que o nome bárbaros? Porque eram pessoas que não acreditavam no que os romanos acreditavam. Não eram pessoas que tinham a crença, primeiro, no politeísmo romano da época de Cristo, né, de Júpiter, de Urano, de Netuno, de Mercúrio, e tinha depois a questão do cristianismo. Quem não era cristão, quem não compartilhava da cultura romana, era bárbaro. Tá? E aí, por fim, quando acontece deles chegarem ao Império e perceberem que essa estrutura estava fragilizada, eles vão entrar, rasgar aquilo em várias coisas e transformar em vários pequenos reinos. Tá? Os vândalos vão dominar o norte da África, onde hoje é a Líbia, por exemplo. A gente vai ter os godos, né, e se transformando em parte da população espanhola. Tá? E eles vão ter influência também na criação da Lusitânia, que vai ser o futuro Portugal. Tá? E os francos. Então a gente vai ter essa expansão e o fatiamento do Império Romano. Tá? No momento que começam a vir essas ondas, a gente tem a separação do Império em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Tá? O do Ocidente cai, afunda, nesse período chamado Idade Média, que vai ser mais ou menos pegando o que hoje é a Alemanha, pegando ela mais ou menos na metade e cortando de cima a baixo na Europa, pegando a Itália. Né? E isso seria basicamente o que a gente tem de Europa Ocidental e que foi o grupo territorial que entrou para a Idade Média. Já o Império Romano do Oriente, que vai pegar o que hoje é Grécia, Turquia, Israel, norte da África, ali Egito e tal, aquilo dali se tornou Império Romano do Oriente, depois só foi ser destruído, né, derrotado em 1453, que é um marco histórico. Né? Então a gente tem o marco histórico do início e a queda do Império Romano, quando uma tribo de bárbaros entra em Roma, destrona e mata o imperador, e o retorno, e o fim desse período da Idade Média é quando o Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla, Bizâncio, que hoje se chama Istambul, quando esse império cai. Tá? E depois vem os turcos otomanos, que são o povo que vive até hoje lá. Oi, Kessia, tudo bem? Seja bem-vinda. Zelites, tudo bem? Pedro, sejam bem-vindos. Então, a gente tem a questão de ser o momento de transição. Né? Esse pessoal que chega e tá, as situações que acontecem. E aí, quando a gente vai tendo a entrada para a Idade Média, algumas situações que vão acontecer vão ser, por exemplo, entre as tribos chamadas bárbaras, né, a gente vai ter uma questão de uma relação de fidelidade entre o líder tribal e os seus guerreiros, né, em que acontece uma relação de cumplicidade, de parceria. O líder, digamos, eu, líder, vocês são meus soldados, tem uma relação de parceria. Eu estou sempre com vocês, eu ensino vocês estratégias diferentes, ou eu consigo ser diplomático a ponto de não precisar guerrear o tempo todo e conseguir mesmo assim territórios pra gente, coisas pra gente. De alguma forma eu era um líder. Tá? Algumas vezes hereditário, mas normalmente escolhido pela tribo. Tá? E aí a gente vai ter então essa questão de relacionamento, né? Quando se entrava numa vila, numa região e saqueava-se aquilo, uma parte ficava com o líder, a outra parte era dividida entre os seus soldados. E como é que você fazia para conseguir ganhar o apoio dos soldados? Pegava a sua parte, né? Digamos que a gente invade uma cidade, saqueia tudo, metade é meu, metade é de vocês. Aí eu, é legal, eu sou líder, eu mereço. Mas eu vou pegar da minha metade, vou pegar mais 50%, né? Eu vou ficar com 25% do total que a gente saqueou, e vou dar para vocês os outros 25%. O nosso líder tirou do bolso dele, ele tirou da parte do saque dele e deu pra gente. Então você vai aumentando esses laços. Né? E são laços de fidelidade, são laços de parceria. Isso vai passar para a Idade Média na questão de relações de suzerania e vassalagem. Né? O suzerano está aqui, que pode ser o rei. Né? A gente começa a explicação com um rei, mas pode ser um duque, um barão. O rei ele vai chegar e falar com algum nobre, digamos, os elites. Ele vai chegar e falar, você é um dos meus nobres e eu preciso de apoio seu, porque como tá
está um caos a Europa Ocidental, eu não consigo administrar sozinho esse território todo. Então, o que eu vou fazer? Você vem para cá e vamos fazer um acordo. Esse acordo se chamava homenagem, tá? E era um momento de um juramento em que eu chegava e falava, olha, eu te garanto apoio político quando necessário, vou te dar uma quantidade de terras, podia ser também um direito a explorar uma ponte, a cobrar um tipo de pedágio, uma estrada, uma coisa assim, mas o padrão era terra, tá? Vou te dar um pouco de terra e você vai me ajudar quando eu precisar militarmente me manifestar, você vai conseguir soldados para mim, beleza? Beleza. Aí, e lembrando sempre, eu sempre falo para meus alunos, terra igual a poder, poder igual a terra. Tá? Então, quando você está dando parte de terras para alguém, você está dando poder. Quando o senhor feudal, desculpa, o rei, ele dá um pedaço de terra, uma parte do seu território para o nobre, ele está dando poder para esse nobre. Na prática, quem vai administrar aquilo é aquele nobre, não o rei. Né? E assim, a relação de fidelidade seria que o rei e o que é o meu nobre. Tá? Opa, peraí só um segundinho. Ah, pronto. E aí os elites que seriam meu nobre. E aí então, ele vai cuidar daquela região e tal, só que os elites ainda têm muita coisa para administrar, um terreno muito grande. Se a gente fosse comparar, por exemplo, o Brasil de hoje, eu seria o rei do Centro-Oeste, digamos. E eu dava para os elites o equivalente a 5 vezes o Distrito Federal. Ainda era muita coisa. Então, ele ia pegar e falar, ó, eu tenho muita coisa ainda para poder administrar, eu vou pegar então com uma outra pessoa, vamos dar o nome dessa outra pessoa de Pedro. Vamos pegar o Pedro, e aí eles vão ter um outro relacionamento do mesmo jeito, suzerano e vassalo. Os elites vão falar, olha Pedro, eu te dou um pedaço de terra, e a gente vai ter o mesmo tipo de juramento que eu fiz com o Jambeiro. De você me ajudar quando necessário, eu te dar em contrapartida terras, o direito de explorar essas terras e tal, sua autoridade ali, e vai ficar tudo certo. Beleza? Beleza. Então, eu sou o suzerano dos elites e ele é meu vassalo nessa relação. Eu estou acima dele porque eu dei terras e ele está aqui, mas nós dois temos uma relação pacífica. Já os elites, ele é meu vassalo e suzerano do Pedro. Tá? E eu não tenho relação nenhuma direta entre eu e o Pedro aqui, porque tem eu, aí tem os elites e depois o Pedro. Eu e os elites somos suzerano e vassalo, e os elites com Pedro são suzerano e vassalo. Mas eu aqui, ó, não sou suzerano do Pedro. Certo? Então, tem essa questão desse relacionamento de parceria, esse relacionamento de juramento de fidelidade. É o que vocês veem em filmes, quando o cara chega no final, durante o filme e tal, e eu te concedo o título, o direito de ser o nobre e tal. E aí é nesse momento que acontece a cerimônia que se entrega, se coloca aquela espada no ombro e tal, na cabeça, faz um juramento na Bíblia e tal. E aí a pessoa aceita aquela incumbência e tal, recebe aquela autoridade, tem toda uma cerimônia e tá tudo certo. Tá? Normalmente tinha também uma pessoa do clero, dependendo do nível de importância das pessoas ali, era o bispo, o cardeal, tá? Eram pessoas de alta patente dentro da igreja, para poder homologar dizendo, ó, Deus fala que está tudo jóia, né? Então, Deus seria parte desse processo, homologando, confirmando a questão do relacionamento entre o servo, entre o suzerano e o vassalo. Beleza? Se tiverem dúvidas, podem perguntar aí, tá bom? A aguinha personalizada aqui, ó. Professor Jambeiro. Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando aí. E aí a gente vai então, que eu já falei da transição da antiguidade, estou com minha colinha aqui embaixo. A transição da antiguidade para a Idade Média. E aí a gente tem também a questão, que eu já falei da suzerania e vassalagem. Oi, Jaqueline, seja bem-vinda. Júlio César, tudo bem com vocês? Então, a gente vai agora para a questão da religiosidade. No século IV, né, de 301 a 400, a gente tem a questão dois momentos. Em 310,
o imperador romano permite que o cristianismo seja praticado, tá? Porque era perseguido, as pessoas morriam, mártires eram comidos pelos leões no Coliseu, nos teatros e tal. E aí, em 310, o imperador romano permite que tenha a religião cristã sendo uma religião como outra qualquer a ser trabalhada e cultuada no império. No final do século, em 391, você vai ter outro imperador que vai não só manter essa questão do cristianismo ser a religião permitida, como vai transformar na religião oficial do império. E o imperador vai se tornar o líder máximo dessa religião. Uai, Jambeiro, mas o líder máximo não é o Papa? Hoje sim, mas naquela época não. O Papa vai se tornar somente o líder máximo da igreja nessa transição de Idade Antiga para a Idade Média. Por uma situação que eu já vou explicar para vocês. Tá? Então, quando a gente tem o desmantelamento da Europa Ocidental e começa essa situação de feudalismo, tá? E o que é o feudo? Como eu falei, a terra, a quantidade de terras grande e tal, que você vai ter o castelo aqui, aí mais para longe você vai ter a vila dos servos, né? Você vai ter do outro lado o campo servil, o campo senhorial, no meio o campo comunal, que todos eles podem frequentar e caçar e descansar e tal. Esse é o feudo padrão, tá? E aí a gente tem as pessoas, a igreja, melhor dizendo, a igreja com uma força muito grande nesse momento, porque vai ser a única instituição que vai se manter inteira, íntegra, durante essa transição, né? Porque os reis vão deixar de existir, o império deixa de existir, as estruturas estão cada vez mais frágeis, estruturas de governo e tal. E como já tem aquele sentimento de catástrofe, de apocalipse, sem todo mundo esperando o fim, meu Deus, e agora que vai acontecer, meu Deus do céu, agora que vai acontecer. Então todo mundo se apega à religião, né? E aí o imperador, nesse momento, do ano 391 para frente, vai ser o chefe da igreja cristã, da igreja católica, tá? Porque ele consegue juntar o poder terreno com o poder espiritual, dá mais uma consolidação maior ainda à sua autoridade, certo? Tá tranquilo aí? Como é que tá o áudio? Tá de boa para vocês? Podem fazer perguntas, tá? Então, quando você entra na Idade Média, que não tem mais Império Romano e tal, a gente passa a ter essa mudança e vão rolar algumas brigas dentro da igreja, algumas tretas, falando assim, o bispo de Roma vai chegar e falar: eu sou o novo chefe da igreja, não tem mais o imperador foi embora, os outros reis são ateus, são pagãos e tal, então eu vou agora ser o chefe da igreja. Aí os outros: não, sou eu e tal, não sei o quê. O chefe, o bispo de Constantinopla também não aceita, né, de Bizâncio não aceita, ele fala: por que tem que ser você? Por que eu não posso ser eu? Aí eles vão ter uma briga e tal, e falando: não, porque eu sou o bispo de Roma. Roma era a capital do Império Romano. Então eu tenho que ter essa autoridade, porque eu estou herdando a autoridade de chefe da figura do imperador, né? Então eles faziam sempre essa conexão com a questão da autoridade, da figura, da imagética de quem tinha poder, tá? E essa discussão vai durar séculos, até que em 962 a gente tem um rompimento definitivo entre a Igreja Católica. Você vai ter a Igreja Católica do Ocidente, com o chefe, que é o Papa, e a Igreja Católica Ortodoxa, que a sede era no Império Romano do Oriente. Séculos depois vai acabar indo, a sede vai ser transferida, uma parte da sede, né? Assim, ela se subdivide e vai para Moscou, né? Então você tem no Oriente a Igreja Católica Ortodoxa e no Ocidente a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E a religiosidade vai ser uma das características mais importantes da Idade Média, porque tudo vai estar envolto na religião. Os servos aceitam aquilo, ou pelo menos deveriam aceitar aquela situação, porque eles são designados assim por Deus. O Senhor quis que nós fôssemos servos, e não podemos reclamar. Era uma forma de dominação daquela parte da população. Os servos eram os antigos clientes do Império Romano, pessoas que trabalhavam para os aristocratas, né, para os senadores, para os cidadãos, os patrícios, a alta classe do Império Romano, eram os clientes que faziam trabalhos administrativos e tal. Esse pessoal, na transição, vai ser
vai ser o servo. Né? E aí, Joe, beleza? Seja bem-vindo. Oi, Carla, tudo bem? E aí, então, a gente tem a mudança, né, do cliente para o, o servo, o camponês, na Idade Média. Tá? Se vocês já viram algum filme do Robin Hood, por exemplo, é o pessoal da cidade, o pessoal comum da vila. Tá? Você é a pessoa normal que está ali no meio da cidade. Não é o cavaleiro, não é o religioso, é o povão, certo? E a religião, ela está permeando por tudo. Você tem o tempo da religião. Você acorda com o sol nascendo, vai cuidar das plantas e tal. Aí toca o sino da igreja, você sabe que é o horário de dar um intervalo para comer, tomar uma água. Daqui a pouco você vai trabalhar de novo, aí dali toca outro sinal. Porque vão seguindo as questões que estão na Bíblia, por exemplo. A hora terça, a hora sexta, a hora nona, o sol a pino, que é o meio do dia. Então eles iam fazendo nesse contexto, né? Aqueles relógios solares e tal. Você tinha uma certa contagem do tempo. Começava a anoitecer, você tinha o sino da igreja no fio de novo e tal. Então as pessoas seguiam o tempo da igreja. Hoje a gente segue o tempo do relógio, né? É diferente. E aí a gente tinha a questão do tempo da igreja. E tendo o tempo da igreja, você sempre tinha que dedicar um momento para poder fazer as coisas para a religião. Ir na missa, acender uma vela e fazer uma oração e tal. É importante relembrar o seguinte: hoje, todos nós temos disponíveis, tanto na internet, quanto em papel físico, quanto até em hotel, quando você vai, sempre tem um Novo Testamento. Você tem bíblias de tudo quanto é tipo de traduções em quadrinhos, da mulher, do esportista, do surfista, nova tradução na linguagem de hoje, Bíblia do Rei James, Bíblia de Jerusalém. E nós temos várias formas diferentes de poder analisar, estudar e entender. Por exemplo, eu estava folheando mais cedo, essa daqui, ó. Um monte de gente deve ter. Né, que você encontra até em hotéis, né, na gavetinha de uma mesa de hotel. E assim, hoje a gente pode chegar, abrir um trecho qualquer aqui, dar uma lida, né, fazer sua oração, o que quer que seja. Pessoas que não são católicas, não são cristãs e tal, vão poder estudar suas outras religiões à vontade. Mas naquela época não era assim. A imensa maioria da população era completamente analfabeta, de não conseguir fazer o O com o fundo do copo. Então, as pessoas buscavam entender a religião por meio da figura que sabia ler e escrever, da figura que sabia explicar o que estava acontecendo. E quem sabia explicar? Um integrante da igreja. O padre sabia ler, sabia escrever, era uma das únicas formas de você subir na vida. E aí você tem o padre sabendo ler e escrever, então ele interpretava a Bíblia em latim, tá? Isso de falar em latim durou até os anos 1960, certo? E então o padre falava em latim e tal, fazia as interpretações, e ao povo restava somente seguir, né? Hoje em dia você pode questionar o padre, o pastor e tal, porque você tem uma interpretação diferente. Vem cá, por que você está falando isso e eu estou lendo outra coisa aqui? Por que essa interpretação está tão diferente? Né? Hoje a gente tem essa capacidade, na época não era possível. Então, a questão da dominação mental da igreja era muito densa, muito intensa, muito forte. Tá? Jambeiro, você está criticando dizendo que isso é errado? Não, eu estou constatando um fato histórico. Estou analisando a questão da história. E tudo que tem a mão do homem vai ser levado para o bem e para o mal. Existiram religiosos que se utilizaram disso de forma errada? Com certeza. Certo? Bem, outra coisa na questão da religiosidade é que a Igreja Católica também teve feudos. Tá? Não foram só nobres, pessoas ricas que tiveram feudos. A Igreja também. E isso surge como? Um dos maiores reinos da Idade Média foi o Reino Franco. Vocês provavelmente já ouviram falar de Carlos Magno. Tá? Ele foi imperador, é um ícone da história francesa. Ele foi imperador no ano 800, ele é coroado imperador pelo Papa. Tá? Leão XIII, eu acho. E aí o Papa chega, coroa ele, né? E fala, isso significava o quê? O simbolismo. Deus está contigo, Deus falou que você é o cara que vai governar a Europa, você é o sucessor dos imperadores romanos. Tá? E aí, tanto é que o reino dele, Reino Franco, também você pode encontrar também em livros didáticos como Sacro Império Romano Germânico.
porque pegava parte da Itália e parte do que hoje é a Alemanha. Tá? E aí a gente tem, como um agradecimento por essa bênção, né, a coroação, o Carlos Magno entregou uma propriedade de terra, um pequeno pedaço de terra para a Igreja Católica, né, um dízimo, né, da Igreja Católica, e aí todos os nobres que iam sendo coroados depois, por 1000 anos e até mais, davam pequenas propriedades de terra e tal para a igreja e tal. A igreja foi acumulando isso séculos após séculos. Chega um momento, no começo do Renascimento, que a Igreja Católica é dona de 1/3 aproximadamente do território europeu. Tá? É coisa pra cacete, velho. É muita coisa. Se a gente pegar só a Europa Ocidental, seria basicamente ser dono da Península Ibérica. Portugal e Espanha juntos, certo? Se vocês estão ouvindo aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, o meu gato está miando louco para poder entrar aqui onde eu estou fazendo a transmissão. Só que se eu deixar ele vai ficar andando aqui na frente, ó, e eu não consigo falar com vocês. Então ele está lá de fora chorando, eu quero entrar. Bem, vamos lá. Então a gente tem essas situações da Igreja Católica, certo? O que eu ia falar mais para vocês? Que eu tinha falado da questão do rompimento. A Igreja Católica rompeu, né, em 962 depois de Cristo, quase na virada do ano 1000, e só voltaram a se falar, o Papa e o Patriarca da Igreja Católica Ortodoxa, só voltaram a se falar em 2015, 2016. Olha o tanto de tempo, velho. Muito tempo, mais de 1000 anos. Tá? Uma outra coisa que tem a ver na questão de religiosidade também, primeiro diretamente, depois indiretamente, é a questão das cruzadas. Tá? Se você lembrar, você já tem até filme com o Orlando Bloom, né, que ele fez um filme chamado Cruzadas. Jambeiro, quem é Orlando Bloom, velho? É o cara que é o elfo do Senhor dos Anéis. Né? Aquele loirão, cabelo comprido, aquelas orelhas pontudas, que era o mestre do arco e flecha, que ele acertava uma flecha lá longe, bem no meio do olho do cara que estava sendo combatido. Né? Aquele ator é o Orlando Bloom. Depois ele fez também Troia, tá? Ele é o cara que sequestra Helena, vai lutar contra Ajax, depois ele foge aos pés do irmão dele, ele leva uma surra e se esconde atrás do irmão dele, Heitor, e aí a guerra de Troia é inevitável. Ele é o ator, e aí ele vai fazer também um filme chamado Cruzadas, tá? E que é bem interessante de você observar, porque como que surgiram as cruzadas? Jambeira, essa eu sei. As cruzadas foram um movimento em que você tem o resgate da Terra Santa da mão dos infiéis muçulmanos. Tá, mas por quê? E primeiro, por que infiéis? Os muçulmanos eram infiéis por quê? Só porque não acreditavam em Cristo? Mas eles têm a religião deles. Né? E Jesus Cristo, inclusive, é parte da crença muçulmana. Só que um ponto crucial para cristãos, Jesus é a base da igreja, ele é filho de Deus. Para os muçulmanos, não. Ele é um grande profeta, o maior dos profetas, mas ele está um nível abaixo de Maomé. Ou seja, Maomé seria mais que Jesus. E isso faz uma diferença considerável na questão teológica. Bem, aí em 1095, depois de Cristo, o Papa Urbano II faz uma convocação falando para toda a cristandade. Leia-se Europa Ocidental. Cristãos, vamos todos unir nossas forças e combater os infiéis muçulmanos que estão na Terra Santa, né? Quando acontece a expansão do Império Muçulmano, eles conquistam ali rapidamente a região da Terra Santa, né? Primeiro a Península Ibérica, depois o Oriente Médio, e depois vão para o norte da África, pela Península Ibérica, etc. Oi, Ivne, tudo bem? E aí, memes Umbanda, como é que vocês estão? Beleza? Pedro, seja bem-vindo. Então, a gente vai ter a questão do Império Muçulmano está dominando a Terra Santa e o Papa acha isso um absurdo. Meu Deus, por que eles estão com a Terra Santa? Ali foi onde Cristo nasceu, foi crucificado, subiu aos céus, então a gente precisa recuperar isso. Essa é a explicação padrão, a explicação religiosa. Só que vamos agora para a explicação verdadeira, explicação prática. O tráfico de
o comércio de produtos de especiarias do Oriente para a Europa já estava acontecendo, tá? Vamos lembrar dos mercadores de Veneza, de Gênova, Marco Polo, né? Todo mundo já deve ter lido sobre Marco Polo, que era italiano, foi para a China, ficou décadas lá e voltou, né? Aprendeu muito sobre China e tal. E aí então, o comércio do Oriente com a Europa já existia para trazer cravo, canela, ervas. O que hoje você compra no mercado por centavos, né? Alguns reais, um envelopinho para você temperar a carne, temperar um frango, era caríssimo naquela época. Não tinha geladeira, a forma de você conservar os alimentos, aí até disfarçar o sabor que já estava a carne estragando, apodrecendo, era com um monte de temperos, e era caro. Então, uma das explicações que você tem na Vera mesmo é que acontece uma pressão econômica para que aconteça essa relação de vamos abrir mercado atravessando os muçulmanos para poder chegar até o Oriente. E como é que vai fazer isso? Fala, galera, vamos lá, que a gente tem que abrir o mercado, a gente tem que guerrear para conseguir fazer com que as pessoas comercializem lá do outro lado. Não ia. Mas se você pega num período de 1000 anos, em que as pessoas são extremamente religiosas e convoca a cristandade para poder retomar a Terra Santa, as pessoas têm um objetivo na vida. As pessoas passam a chegar e pensar, estou fazendo as coisas por Jesus, estou indo por Cristo e poderei morrer feliz porque irei para o céu e a minha missão é essa, lutar em nome do Senhor e reconquistar a Terra Santa. É óbvio, né? Mas a gente tem uma explicação econômica em cima disso, né? Que é essa questão de fazer com que o comércio fosse reativado. Tá? E até porque, se não são os muçulmanos, a gente tinha também a questão do Império Romano do Oriente, que era uma outra rota, né? Que tinha o comércio, e esses conflitos buscavam também enfraquecer o Império do Oriente, né? Império Bizantino, para que eles conseguissem uma rota mais importante para chegar ao Oriente, à China, ou por meio dos muçulmanos ou por meio do Império do Oriente. Porque como passaram-se séculos, os bizantinos se tornaram um povo diferente, não era mais da mesma galera, tá? Então, tem esse contexto todo. Opa, vocês ainda estão aí? Deu uma piscada de luz aqui, vocês ainda estão aí? Beleza. Então, a gente tem a situação de acontecer a convocação e vão milhares e milhares e milhares de pessoas para o Oriente para poder fazer o confronto e as batalhas contra os muçulmanos. Tem vários relatos, tem as batalhas de Saladino, né, que era um sultão muçulmano, que recebe muito bem as pessoas que vão fazer uma visita diplomática contra ele. Quando tem guerra, mesmo assim ele respeitava os prisioneiros. Desculpa, solucei aqui. Ele respeitava os prisioneiros e tal, não destruía, matava todo mundo. E então ele vai ter a gente vai ter vários relatos de que acontece nessa época. As histórias de Robin Hood, por exemplo, voltando a ele. Ou quando se fala do Ricardo Coração de Leão, a gente vai ter o rei da Inglaterra, que foi para a guerra. Ele foi para a Primeira Cruzada. Tá? Porque ele queria mostrar a bravura do povo inglês e tal. Só que a gente teve várias cruzadas, mais de 5. A primeira e talvez a segunda com motivos predominantemente religiosos. O resto já foi tudo comércio. Tá? A partir dos anos 1200, 1300, a gente tem inclusive mercadores venezianos e genoveses, né? Gênova e Veneza, organizando essas cruzadas e fazendo o confronto lá. Depois virou, como eu falei, batalhas comerciais, virou uma guerra comercial, viraram batalhas comerciais. Tá? Então, é esse o contexto que a gente vai ter ligado à religião. E quando a gente tem esse contexto da religião, dessas guerras e tal, a gente acaba tendo também, por um outro lado, o estímulo à pesquisa naval. Como assim, João Pedro? O transporte, uma parte dessas pessoas iam por terra, outra parte ia por mar. E aí quando você não consegue manter por muito tempo o Oriente Médio, você tem a conquista, depois perde as terras, depois conquista de novo, perde outra vez, começa a se pesquisar uma outra maneira de conseguir chegar às Índias, porque aquele comércio era estupidamente lucrativo. E aí você tem os portugueses começando a fazer... Aí o barulho, meu gato doido para entrar de novo. Os portugueses começando a pesquisar e tal, e
fazer a análise de como chegar lá. E eles veem a Terra na frente e falam, cara, vamos tentar, vamos começar a navegar. E aí começa a pesquisa de buscar uma ilha aqui, uma outra ilha ali. Aí encontrou mais terra lá do outro lado, mais para o sul da África. Demoram séculos, mas conseguem ultrapassar o Cabo Bojador, que é mais ou menos na linha do Equador, né? E aí eles aprendem com as correntes marítimas que você conseguia descer, mas não conseguia voltar na mesma linha, você tinha que ir lá no meio do Oceano Atlântico para voltar para Portugal, seguindo as correntes marítimas. Então eles vão aprendendo com o passar das décadas e dos séculos, as correntes vão conseguir fazer o contorno da África até chegar em 1498, com o navegador Vasco da Gama em Calicut, e aí dominarem por quase 40 anos o mercado de especiarias, até chegarem os seus concorrentes, França, Inglaterra, Holanda e tal. Certo? Mais uma pausa para beber um pouquinho d'água. Se tiverem perguntas, podem mandar aí, tá bom? Aqui, ó, garrafinha personalizada. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, beleza? Então, a gente vai ter aqui, já para caminhando para o final, a questão de qual é por que a questão do nome, né? E aí, Douglas, tudo bem? Seja bem-vindo. Aí a gente vê a questão, para a gente poder fechar, o porquê desse nome Idade Média. Primeiro, esse nome foi dado por pessoas que vieram depois, já no Renascimento, tá? Já no período que o Brasil já tinha sido descoberto, entre aspas, tá? E se vocês tiverem interesse, podem procurar na nossa timeline no YouTube, né? Que esse vídeo aqui só vai ficar 24 horas aqui no Stories do Instagram. Depois ele vai estar no nosso YouTube por uma semana. Na quinta que vem ele sai do ar, tá? E assim, tem um vídeo, uma animação dos Elites, que é um aluno meu, que tem o meu vídeo original e a animação dele, em que eu mostro que o Brasil não foi descoberto, vieram tomar posse, tá? É bem diferente uma coisa da outra. Mas assim, quando o Brasil já está começando o processo de colonização, pessoas na Europa falaram, cara, a gente está trazendo, resgatando as coisas lá do Império Romano. E as características que a gente tem vendo hoje, da época que a gente está vivendo para trás, não correspondem ao que era Roma. Então a gente tem um período atual, que a gente já chama de Renascimento, porque a gente está resgatando as coisas de Roma. E esse período longo aqui de 1000 anos, o que vai ser? Se está no meio de dois períodos, é a Idade Média. É óbvio. É uma coisa simples, é um nome simples. Tá? E aí, Deia ou Deia, não sei. E Roberto, sejam bem-vindos, tá bom? Sejam muito bem-vindos. E aí, então, a gente tem isso, a questão do nome Idade Média sendo dado posteriormente, no Renascimento, por intelectuais do Renascimento, ao período que estava entre eles e a Roma Antiga. Beleza? Tranquilo? É isso, vocês não têm nenhuma dúvida? Então a gente vai já encerrar por aqui. Lembrando, essa live só vai ficar o tempo normal, às 24 horas nos stories. Depois vou mandar para o nosso... Amanhã de manhã já está no nosso canal do YouTube, tá? Professor Jambeiro. Tá? E depois, na semana que vem, eu vou retirar esse vídeo. Daqui a pouquinho eu já vou retirar um que a gente fez semana passada. E na semana que vem eu retiro esse. Beleza? Então, siga o nosso perfil no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. Tudo Professor Jambeiro, tá? youtube.com/Professor Jambeiro, twitter.com/prof_Jambeiro, tá? Aqui no Instagram vocês já sabem, Professor Jambeiro. E no Facebook também, facebook.com/Professor Jambeiro. Jambeiro, mas eu queria saber de mais coisas, eu queria perguntar mais coisas para você, só nas lives? Não. Se você pode acabar a live aqui, você pode ir lá na nossa descrição, na nossa bio, tem um link ali na nossa bio do Instagram. Você clicou ali, abrem opções, você clica na comunidade Jambeiro de História, a comunidade que a gente tem no WhatsApp. Estamos já com 95 alunos, tá? Membros, melhor dizendo. É gratuita, tá? Essa comunidade é gratuita. Você pode entrar lá e participar com a gente. Todo dia tem debates interessantes sobre história, sobre método de estudo, sobre política. A gente não fica falando de político, mas a gente fala de política, tá? A gente conversa sobre várias coisas, é bem interessante, é muito instrutivo, o pessoal tem gostado bastante. Então, se você quer saber mais do que a gente trabalha aqui nas lives, na bio do Instagram, clica lá, tem o link, clique nesse link, abre algumas opções, você vai na comunidade Jambeiro de História e faz parte da nossa turma, beleza? Fiquem então com Deus, um grande beijo
sugiram também as próximas lives, o tema das próximas lives, tá bom? Pode chamar por aqui, no Instagram, no direct, tá? Que eu tô sempre online e vejo vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.